Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração na noite de hoje. É sempre uma alegria estar aqui nesta casa, Centro Espírita João Francisco de Souza, casa que nós vimos começar no alicerce, não é isso mesmo, dona Lourdes? E que hoje nós estamos aqui, reunidos novamente. Para começar a nossa conversa de agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem quer ser feliz aqui, levanta a mão. Essa tem sido a resposta que eu tenho obtido sempre que faço essa pergunta. E ela nos mostra duas coisas. A primeira é que a felicidade é um desejo de todo mundo. E a segunda é que se nós queremos ser felizes, é porque ainda não somos. E essa que é a questão, por que nós não somos felizes? Porque, no geral, nós temos procurado felicidade fora de nós, em ter as coisas. Quanta gente a gente ouve falando assim, né? Ah, eu seria tão feliz se eu tivesse uma casa bonita. O outro diz assim, eu seria tão feliz se eu fizesse uma viagem para a Europa. Então a gente sempre quer felicidade lá fora, ter felicidade. Quando felicidade verdadeira é ser feliz, aí é dentro do nosso coração, aí não é fora de nós. Ser feliz não depende de ter alguma coisa, é um estado da nossa alma, que é o que nós queremos, ser felizes, não é isso? Então, por que é que ainda não somos felizes? Muita gente não é feliz ainda porque fica apegado ao passado. Ao invés de olhar no passado uma projeção para frente, fica lá, aquele tempo que era bom, aquela época que eu era feliz, e esquece de ser feliz agora. Fica preso no passado. O passado fica sendo aquela bola de chumbo, de ferro, grilheta, que chamava isso, colocava no pé do prisioneiro para ele não fugir, que era pedra pesada, né? Ele não podia correr com aquilo. Então o passado não pode ser uma prisão para nós, ele tem que ser uma referência, uma lembrança, porque tem muita coisa no nosso passado que foi boa, o passado inteirinho não é ruim, temos que lembrar daquelas coisas boas e projetar para frente. Outras pessoas não são felizes por causa do futuro. Fica pensando, meu Deus, como é que vai ser esse mundo da agora, como é que vai ser? Esquecidos de que o Evangelho fala para nós o quê? A cada dia bastam as suas preocupações. Vamos preocupar com as preocupações do dia. Ou então, quando Jesus diz para nós, ou quando o povo diz para nós, né? O futuro a Deus pertence. Vamos deixar na mão de Deus. Os psicólogos, que são os que entendem da nossa mente, do nosso jeito de pensar, eles dizem que 80% das nossas preocupações não se realizam. 80%. Então nós perdemos o outro 20% porque ficamos preocupados com 80%. Como é que vai ser? E nós, os espíritas, ainda somos piores. Sabe por quê? Porque a gente fica pensando na próxima encarnação. Como é que vai ser minha próxima encarnação? Eu não estou vivendo nem essa. A dificuldade já está nessa. Como é que eu vou projetar lá para frente, na outra encarnação? Porque Deus é que sabe o que nós precisamos, o que nós merecemos, como é que vai ser. Então, não vamos nos preocupar com o futuro, não. Vamos viver o hoje, o agora, na medida do que nós podemos. Então, eu tenho pensado sobre felicidade e cheguei à conclusão que se eu quero ser feliz, eu tenho que construir a felicidade para os outros. E quem foi que disse isso para nós? Jesus, quando afirmou, fazei aos outros o que quereis que vos seja feito. Ora, se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer a felicidade para os outros, porque aí eu vou receber. Então essa é a receita. E Emmanuel, o espírito que era o orientador de Chico Xavier, tem uma frase muito interessante que vale a pena memorizar e recordar. Ele diz assim:
Quem torna feliz o coração alheio, torna feliz o próprio coração. Vejam, quem torna feliz o coração alheio, torna feliz o próprio coração. Quer dizer, felicidade para a gente tem que começar para os outros. Enquanto eu não fizer alguém feliz, eu não posso desejar felicidade. Aliás, foi o que a Nívia leu agora há pouco aqui, que a felicidade é um fruto que a gente colhe junto do outro, fazendo o outro feliz. O poeta Lulu Parola, que escreve pela pena de Chico Xavier, tem um versinho que eu acho muito bonito, porque sintetiza tudo que eu falei até agora. Ele diz assim: verdade que encontrei gravada em velha apostila. Quem quiser felicidade, que trate de distribuí-la. Olha a sabedoria do poeta, né? Quem quiser felicidade, que trate de distribuí-la. Se a gente não distribuir felicidade, a gente não colhe felicidade. Nós queremos juntar, quando a gente devia distribuir. Porque quando nós distribuímos, ela bate lá e volta. Nós não aprendemos com a doutrina espírita que temos o que damos, que a vida nos devolve o que nós damos para ela? Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que construir a felicidade no coração alheio. Essa que é a receita. Toda vez que nós falamos para as pessoas que nos procuram que felicidade é construção, que a gente não compra no supermercado, não compra na farmácia, que felicidade é construção íntima, que à medida que nós distribuímos a felicidade, mais nós encontramos felicidade. Quando dizemos isso para as pessoas, elas respondem assim: ah, é isso mesmo, eu queria trabalhar para o próximo, porque o próximo é a ponte que nos aproxima de Deus. Se nós queremos ficar perto de Deus, o caminho é o próximo. Foi Ele que falou isso. Jesus disse para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, então o próximo é quem nos aproxima de Deus. E quando nós falamos para dizer só, é preciso fazer o bem para o próximo, trabalhar para o próximo, ajudar o próximo, a pessoa responde assim para a gente: é isso mesmo, eu gostaria muito de ajudar o próximo, mas eu não tenho tempo. E é uma boa desculpa, não é mesmo? Sempre a gente está sem tempo. Mas também os psicólogos dizem para nós que tempo é uma questão de administração. Se a gente quer ter tempo, é preciso administrar o tempo. Não podemos deixar a vida nos levar. Não pode ser como o Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, porque aí a gente não tem tempo para nada. Mas vocês já perceberam que tempo é questão de preferência? Aquilo para o qual nós damos preferência, nós achamos tempo. Quem perde o último capítulo da novela? Ou quem perde a final da Copa do Mundo? A gente não ajeita uma coisa para lá, ajeita uma coisa para lá, prepara tudo, deixa tudo. Ah, não, porque naquela hora eu quero assistir. Ora, estamos administrando o tempo. O tempo é algo preciosíssimo. Então é tão precioso que os ingleses têm uma frase que eles dizem assim: time is money. Tempo é dinheiro. Porque eles pensam que tempo é para ganhar dinheiro. Estão sempre procurando ganhar dinheiro. Se nós disséssemos assim, que tempo é felicidade, que nós podemos usar o tempo para trabalhar para nós em favor dos nossos semelhantes. Então, tempo é questão de administração. Nós não podemos dizer que não tem tempo. Até tem um banco aí que fala que ele é o banco de 30 horas. Eu não sei como, mas eles falam que é de 30 horas, né? Se o dia tem só 24 horas, como é que eles falam que é 30, né? Mas é para mostrar que o atendimento deles vai até depois da meia-noite. Ah, se a gente pudesse alongar o tempo à vontade, prolongar o tempo para arrumar tanta coisa. Emmanuel, através do Chico Xavier, tem uma frase também que a gente pode pensar nela. Ele diz assim: se você quer ter tempo, aproveita um minuto. Vocês já pensaram quanta coisa a gente deixa de aproveitar por causa de um minuto? Até um sorriso que a gente dá por um minuto,
já ajuda, já beneficia a pessoa. Então, se a gente quer ter tempo, vamos aproveitar um minuto. Quanta coisa nós podemos fazer num minuto? Dar um recado, lembrar de cumprimentar uma pessoa, tanta coisa que nós levamos um objeto para uma outra pessoa, quanta coisa nós podemos fazer num minuto, e aí vai sobrar tempo. Então, quando nós falamos para a pessoa, a desculpa do tempo é boa, mas quando a pessoa não alega o tempo, e eu quero contar uma história para vocês. Nós tínhamos um companheiro do movimento espírita aqui de Franca, o seu Prado, alguém deve ter conhecido. O seu Prado, ele não tinha, você conheceu o seu Prado? Então, o seu Prado foi a pessoa mais organizada que eu conheci na vida. Mas ele era ótimo em organização, ele já desencarnou, deve continuar organizando do lado de lá. Mas o seu Prado, naquele tempo que não tinha telefone celular, ele fazia cobranças para as firmas aqui de Franca. Ele trabalhava para um Expresso e depois tinha que cobrar o serviço que o Expresso tinha feito, e ele saía de fábrica em fábrica cobrando. E ele fazia uma anotação pela distância, pelo prazo que ele tinha para cobrar, anotava: às 10 horas eu vou estar na fábrica tal, às 11 horas eu vou estar na fábrica tal, 11h30 eu estou na fábrica tal, enfim, ele deixava um roteiro com a esposa dele. Para quê? Se ela precisasse dele, bastava ligar na fábrica e falar: eu quero falar com o seu pai. Ele se organizava. E eu penso então que com o tempo nós temos que trabalhar assim, nos organizar. Não é criar uma preocupação absurda, porque a própria palavra pré-ocupação já quer dizer ocupar antes. Mas nós podemos programar algumas coisas da nossa vida, sem criar perturbação. Amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então vamos nos programar para ter tempo, para utilizar adequadamente o tempo. Quando nós dizemos para a pessoa, então, do tempo, se ela não está reclamando do tempo, o que ela vai dizer é o seguinte: eu gostaria muito de ajudar os meus semelhantes. Eu tenho até tempo, mas eu não tenho saúde. Como é que eu vou ajudar os outros? E a saúde é uma boa desculpa, né? E o problema da saúde, dizem os entendidos, que quando a pessoa se considera doente, aí ela está doente mesmo. A pior coisa que pode acontecer com a pessoa é ela se admitir doente, ela virar os olhos para dentro e começar a achar que está doente por tudo. Basta dar uma tossezinha e falar: ai, estou com pneumonia. Se dá uma dorzinha aqui do lado, ai meu Deus, o que será? Não vou hoje ao centro, não vou hoje à escola, não vou hoje ao trabalho porque está doendo aqui. Então a pessoa vira os olhos para dentro e que esquece de ver o mundo que está passando por fora. Então, a saúde não pode ser desculpa para nós fazermos a felicidade do nosso semelhante, porque nós somos filhos de Deus, e diz assim, Tchonoê, que fomos criados perfeitos, porque Deus é perfeito, e é lógico isso. Sendo perfeito, Ele não pode fazer o imperfeito. Então nós temos que acreditar em nós. Eu estou saudável. Levantar de manhã cedo e dizer que vida boa que eu tenho, que saúde boa que eu tenho, apesar dos pesares, apesar dos problemas que todo mundo tem, mas confiar em nós próprios, dar uma ordem para a nossa mente que estamos saudáveis, que essa dor que nós estamos atravessando é passageira, daqui a pouco ela esquece. Eu tinha um irmão que já faleceu e ele ficava às vezes resfriado, gripado, e a gente falava para ele assim: mas você não vai tomar um remédio, alguma coisa? Eu não, ela veio, ela tem que ir embora. Então, mas precisa tomar um remédio? Não, a gente não pode tratar muito bem doença não, porque senão ela não vai embora. E é isso mesmo, não ficar muito preocupado com doença, porque doença é estado mais mental, psíquico, do que propriamente físico. Acreditar em nós, na nossa saúde. A respeito de saúde, quero contar uma história para vocês, que alguns aqui conheceram, é provável, acho que o Carlinho conheceu. Havia um rapaz chamado Jerônimo Mendonça. Lembram? O Gigante Deitado. Então, o Jerônimo era um rapaz que morava lá em Itumbiara. E como todo jovem, ele se sentia forte, bonitão, tal.
E chegava diante do espelho, batia no peito e falava: Tarzan. É tão forte que ele se sentia. Bem, um dia na cidade dele, Itumbiara, foi passar o filme e o vento levou. Não sei se vocês viram O Vento Levou, porque é bem antigo, mas era um filme que demorava mais de 4 horas. Então tinha que ficar sentado 4 horas. E o Jerônimo foi assistir ao filme, mandou fazer um terno, fez um terno bonito para poder ir ao cinema, porque naquele tempo só entrava no cinema quem estivesse de paletó. Então ele foi. E como demorou o filme mais de 4 horas, quando ele foi se levantar da cadeira, ele não conseguiu se levantar. Estava sem movimentos. Aí foi levado ao médico e tal, e o médico diagnosticou que ele estava com artrite reumatoide. Ele tinha ficado inchado, tudo inchado, os braços, as pernas. Foi preciso até rasgar o terno dele para poder sair do terno. E o médico falou: olha, essa doença não tem cura, você está com artrite reumatoide e ela vai sendo progressiva. Para vocês fazerem uma ideia, naquele tempo não tinha cura, hoje também não tem. Alguns medicamentos aliviam os sintomas, mas não curar mesmo é muito difícil. Bem, o Jerônimo foi tendo a doença progressiva. Ele foi ficando imóvel, teve que ir para uma cama, uma maca, e ele era carregado pelas pessoas. Aí, além de perder os movimentos, começou a sofrer do coração. Para poder dormir, ele tinha angina pectoris, é uma doença que ataca o coração, né? Para poder dormir, ele tinha que pôr um saco de areia com 10 quilos no peito, para poder passar a dor, para poder dormir um pouquinho. Ele conta até um caso, que ele foi fazer uma palestra numa cidade fora, e foi hospedado na casa de uma senhora. E ele só dormia 4 horas por noite. Se ele não dormisse naquelas 4 horas, ele perdia todo o sono. Ele foi dormir. Quando ele estava deitado lá na cama, porque ele não se movimentava de jeito nenhum, se um mosquito sentasse na ponta da orelha dele, do nariz dele, ele não podia fazer assim, porque não movimentava. O mosquito ficava. Então ele estava começando a dormir, a moça da casa chegou: ai, Jerônimo, olha que judiação, eu fui fazer as unhas, a moça cortou meu dedo. E ele perdeu o sono. Ela perdeu um bife, como se fala, né? E ele perdeu o sono. Então a doença foi progredindo. E para completar, além da imobilidade, a doença do coração, ele ficou cego. Eu pergunto para vocês, essa pessoa tinha condições de trabalhar para o próximo? Na cama? Pois tinha. Mesmo deitado, sendo carregado daqui para lá, para as cidades todas, ele fazia palestras, visitando as cidades, escreveu poemas, livros. Com os livros que ele vendeu, ele construiu uma creche e um lar de idosos em Itumbiara, fazendo isso. E eu me lembro que ele fazia uma brincadeira, quando o Divaldo Franco vinha fazer palestra, quando terminava a palestra dele, aquele momento maravilhoso, a poesia, tudo, ele era aplaudido de pé, né? Aí uma vez ele foi à palestra do Divaldo e saiu levado pelos companheiros, carregado na maca, né? Ele virou para o Divaldo e falou assim: Divaldo, você é aplaudido de pé, mas só eu saio carregado. Olha que boa mente que ele possuía, que visão que ele tinha da vida. Quando ele veio a última vez à Franca, porque logo depois ele faleceu, ele foi lá para a Praça Barão e foi jantar lá num restaurante. Ele entrou, carregaram o Jerônimo, e ali naquela época tinha cheio de jovens ali, era o footing, o encontro dos jovens. Ele foi lá para o restaurante lá dentro, lá ele começou a cantar, a declamar, e os jovens foram entrando, todos para conhecer aquele gigante deitado, que apesar de estar deitado, apesar de ter o coração daquele jeito, apesar de estar cego, cantava, tinha otimismo. Então eu pergunto, a doença pode nos impedir? Só se nós deixarmos, só se nós quisermos. Porque se a gente tiver a ideia de ajudar o nosso semelhante,
toda hora é hora de ajudar. Toda hora é momento de nós podermos ajudar alguém que está precisando. E toda vez que nós fazemos alguém feliz, por qualquer razão, a felicidade bate lá e volta aqui. Porque é assim que a vida é. Nós temos o que damos. Então, quando nós falamos para as pessoas que é preciso ajudar o outro, se a pessoa não fala que não tem tempo ou não tem saúde, a gente se lembra de um poeta que escreveu um soneto muito bonito sobre o tempo, no qual ele diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, é forçoso do tempo já dar conta, mas como dar sem tempo tanta conta, eu que perdi sem conta tanto tempo. Para ter a minha conta feita a tempo, dado-me foi tempo e não que fiz conta. Não quis sobrando o tempo fazer conta, quero hoje fazer conta e faltar tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam sem conta o não ter tempo. Então, nem tempo, nem saúde podem justificar a nossa ausência na construção da felicidade. E quando a gente fala para a pessoa, se ela não alega falta de tempo ou saúde, ela fala assim: como é que eu vou ajudar os outros se eu não tenho dinheiro? É uma boa desculpa, né? Porque todos nós pensamos que dinheiro é que traz felicidade. E dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz comodidade, uma casa melhor, mais recursos técnicos, mais amplitude, mais o que nós quisermos. Mas felicidade não. Tem muita gente que mora num casebre, numa casinha humilde e é feliz. E tem muita gente que mora num palacete e traz a alma apertada, o remorso na alma. Não tem felicidade. Porque não é o dinheiro que compra a felicidade. O dinheiro não compra a felicidade. A felicidade nós construímos. Nada. Dinheiro é meio. É por isso que o povo fala assim, né? O dinheiro é ótimo empregado, mas é péssimo patrão. Porque toda vez que nós nos escravizamos ao dinheiro, nós perdemos o nosso rumo. Nós deixamos de ver a vida com os olhos da bondade. Então o dinheiro é meio, não é fim. É o jeito de nós conseguirmos, mas não é o fim que nós podemos almejar. Certa feita, eu fui visitar um leprosário no Rio de Janeiro. Você sabe o que é leprosário, né? É um local onde ficam amparados os leprosos. Hoje não se fala mais leprosário e nem leproso. Fala-se ao telefone aí, ó. Hoje se fala mal de Hansen, porque foi ele, o Hansen, um médico, um cientista, que descobriu o bacilo de Hansen, é dele, que causa a lepra. Então eu fui visitar um amigo, ele se chama Amazonas Hércules, se chamava porque desencarnou. E eu falava para ele: Amazonas, você é grande por duas coisas. Amazonas, que é o maior rio em volume de água do mundo, e está lá no norte do nosso país. E Hércules, todo mundo sabe que foi aquele herói dos 12 trabalhos de Hércules. Então eu brincava com ele: Amazonas, você é grande por duas vezes, né? Ao quadrado. E o Amazonas Hércules, juntamente com alguns companheiros lá do leprosário, criaram um centro espírita lá dentro do leprosário. O centro espírita se chama Centro Espírita Filhos de Deus. Olha que nome bonito. Leprosos, desprezados pela sociedade, e eles se consideram filhos de Deus, e são mesmo. Aliás, Jesus não disse que não são os sãos que precisam de remédio? São os doentes? Então, eles estão tão empolgados com a ideia de que Deus é Pai de todos nós, ainda que a gente esteja sofrendo, que a gente tem que deixar a reclamação, a revolta de lado, porque tudo está certo na nossa vida.
Centro Espírita Filhos de Deus. E querem saber que coisa mais espetacular? Ao invés da sociedade ajudar o centro é que faz campanha para o bairro onde eles estão. Distribui cesta, cobertor, abrigo, distribui calçado, remédio, enfim, atende a população. Sai de lá do Centro Espírita para fora, ao invés de fora para dentro. Chama Centro Espírita Filhos de Deus. E aí eu fui visitar o Amazonas Hércules e estava conversando com ele, quando eu vi uma pasta amarela assim em cima da mesa. E ele falou assim: eu vou responder as cartas. E eu fiquei impressionado, porque ele já não tinha os dedos, as falanges tinham caído, porque a hanseníase come a ponta dos dedos, ponta da orelha. E aí veio uma enfermeira e pegou uns pedaços de lápis e com o esparadrapo ela pregou aqueles lápis no dedo dele, para ele escrever a carta. E eu, vendo aquilo, fiquei surpreso e falei: Amazonas, você vai fazer cartas pedindo ajuda para as pessoas? Ele falou: não, você viu essa pasta aí? Ele vi. Ele falou: então leia, veja as cartas. Eu vou responder essas cartas. E eu fiquei muito surpreso, porque cada carta contava uma história. Uma pessoa escrevendo para ele: Amazonas, eu peço para você me ajudar. Meu marido é senador da República. Senador da República. No entanto, nós vivemos abandonados aqui em casa. Ele tem uma mulher em cada cidade. Nós passamos necessidades, não temos quase nada para comer, às vezes falta tudo para os meninos. Vê se você ora por nós aí. Uma outra escreveu para ele: Amazonas, peça a Deus por nós, porque os nossos filhos estão todos perdidos na droga. Não tem um que se recupera, todos estão abandonados também, não tem nenhum recurso. O outro escrevia para ele: Amazonas, ora por mim, eu estou sofrendo de uma doença grave, acho que vou morrer logo, tem dó de mim. Não tem nem quem está me cuidando aqui, é uma enfermeira, porque minha família me abandonou, eles só querem o meu dinheiro. Então eu fiquei meditando, o Amazonas Hércules, que é um leproso, não tem nada de dinheiro, estava mais rico que o povo todo, porque ele estava oferecendo felicidade para eles que eles não tinham. E aí eu me lembrei, quando Jesus fala lá no Evangelho: juntai para vós tesouros dos céus, onde a ferrugem não destrói, a traça não corrói e os ladrões não roubam. O Amazonas estava juntando tesouro no céu, porque embora ele não tivesse um tostão dele, ele estava oferecendo a melhor fortuna, que é a fortuna do Espírito, que é a fortuna da verdade. De outra feita, eu fui fazer uma palestra numa cidade aqui do interior e me hospedei na casa de um médico, uma casa muito grande. E aí conversa vai, conversa vem, eu perguntei para ele: doutor Santiago era o nome dele, como é que o senhor se tornou espírita? Eu vou te contar. E me contou essa história. Eu era menino pobre aqui na cidade e saía andando de tardezinha na rua, batendo nas portas pedindo comida. E a pergunta que a gente fazia era essa: sobrou comida? Porque se não sobrasse ninguém dava. Aí fui moleque ali pedindo comida, andando por lá, até que eu fui amparado pela maçonaria. Eles me ajudaram e eu comecei a estudar. Me esforcei muito, me pagaram os livros, eu comprei livros, entrei na escola e comecei a me esforçar. Passei no ginásio, passei no colegial, até que, sem fazer vestibular, passei no concurso de medicina. Me tornei médico. E quando eu acabei o curso de medicina, eu voltei para a cidade e comecei a clinicar. E ganhei muito dinheiro. Aí eu quis mostrar para a cidade que o menino que pedia esmola na rua tinha se tornado alguém. E juntei muito dinheiro e fiz essa casa. A casa dele tomava conta de um quarteirão. Todas as ruas eram a casa dele. E aí eu fiquei muito feliz e quis dar uma festa para inaugurar a casa.
contratei uma orquestra muito boa e aquela festa, foi uma festa que foi até de madrugada. Todo mundo na cidade conhecendo que eu agora era um homem rico. Bem, fui dormir, deitei para dormir lá pelas 4 da manhã. Assim que eu dormi, eu me vi fora do corpo. E quem que eu encontrei ao meu lado? Meu pai. E eu fiquei muito alegre, porque afinal meu pai estava ali, ele já tinha falecido, mas estava ali no dia da inauguração da casa. Mas eu vi que os olhos deles derramavam lágrimas. E eu falei, ô pai, o senhor aqui, então o senhor está muito feliz, eu estou vendo que o senhor está chorando, o senhor está chorando pelo sucesso do filho? Não, meu filho, eu estou chorando porque o dinheiro é bom, mas mais importante do que o dinheiro é a maneira como a gente ganha o dinheiro. O pai, eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Não, meu filho, então eu quero dilatar a sua visão espiritual. Aplicou um passe nele e ele olhou, abriu os olhos dele, porque é assim, quando os espíritos querem, eles dilatam a nossa visão. E com a visão dilatada, o pai falou para ele, olha nessas paredes aqui. Ele olhou nas paredes e no lugar dos tijolos estava o rosto dos meninos que ele havia abortado no consultório. Cada rosto de menino, de menina que ele havia abortado no consultório estava lá na parede. Ele voltou correndo para o corpo, deu aquele safanão, já deram isso, né? A gente assusta, né? E fiquei impressionado, mas como é isso? Como é que o meu pai veio falar isso para mim? E a minha esposa, que dormia do lado, eu acordei e falei, Joana, como ela se chamava, o que é isso? E ela falou, você quer saber, vai ler o livro dos espíritos, vai ler o livro dos médiuns, que aí você vai saber o que é. Foi por isso que eu me tornei espírita. Então vejam, o dinheiro não traz felicidade, traz a casa bonita. Essa casa tinha sala de música, sala de jogos, sala de televisão, sala de visita, sala disso, sauna, isso mais aquilo, mais aquilo. Mas ele não era feliz. Porque o importante não é o dinheiro, é como a gente ganha o dinheiro. O que adianta ganhar dinheiro fazendo a infelicidade dos outros? Eu sei como ganhar dinheiro. Se eu quisesse ficar rico agora, era só começar a vender droga. Era só. Ficava riquinho logo. Mas é isso que eu quero para mim? E eu ainda mais que sei da reencarnação, que eu estou semeando e colhendo todo dia, eu quero apodrecer o meu espírito com esse dinheiro? Vale a pena para mim? Então o importante não é o dinheiro, o importante é como a gente ganha dinheiro. O que adianta eu assaltar um banco e roubar o banco e ficar rico? Fiquei rico? Não, fiquei pobre, porque eu empobreci o meu espírito. Aí vocês vão pensar assim e me dizer, então não é bom a gente ganhar dinheiro, trabalhar? Não, é bom, não tem problema nenhum ter uma casa boa, não ter um automóvel do último tipo, passear, enfim, isso não é errado. O errado é como a gente ganhou isso, como a gente conseguiu esses bens. Porque o que adianta eu estar sorrindo se alguém está chorando por minha causa? Esse choro um dia vai bater na minha porta. Porque se eu falei, e se nós entendemos que quando a gente faz os outros sorrirem, esse sorriso volta para mim, quando faz chorar, bate lá e volta aqui. Então é até inteligente pensar, não, eu quero ter os recursos, quero ser rico, quero ter dinheiro, claro, posso, devo, porque também quem fica rico dá muito emprego para as pessoas. Quando Jesus diz lá, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Se a gente tomar essa palavra ao pé da letra, não vai entrar nunca. O rico nunca, mesmo que ele for bom, mesmo que ele fizer caridade, mas o camelo passa no buraco da agulha, então nunca está proibido o rico entrar no reino dos céus, ser feliz, porque entrar no reino dos céus é ser feliz. Mas é que quando Jesus falou isso, tem que analisar o tempo que Jesus falou. As cidades no tempo de Jesus eram fechadas por muros para proteger contra os ataques.
E tinha o portão principal, que é por onde passavam as caravanas durante o dia e entravam. Quando chegava à noite, não tinha iluminação, eram tochas queimadas, né? Não tinha iluminação, fechava-se o portão para ninguém entrar. E ao lado do portão principal havia uma porta estreitinha, bem estreita, para dificultar mesmo os camelos passarem. E essa porta se chamava agulha. Por isso que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, naquela porta estreita, do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Aí é possível o rico entrar, se ele for bom. E aí quando o camelo vai passar pela agulha, que é aquela portinha do lado, bem estreita, ele tem que tirar tudo que ele está carregando. Todos os sacos que ele transportou, todos os sacos que ele carregou, tudo que a pessoa comprou, tem que deixar de lado. É isso que Jesus está dizendo, que é mais fácil o camelo passar naquela portinha estreita do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque o dinheiro desenvolve o mais perigoso, o mais perigoso empecilho para nós, a maior pedra de tropeço, que se chama orgulho. A riqueza desenvolve o orgulho da pessoa. Ela acha que não precisa de ninguém, que ela pode tudo que ela fizer está certo, enfim, que ela compra consciências. E aí que é a casca de banana para a gente escorregar. O dinheiro pode comprar comodidade, mas felicidade não compra, tá certo? Quando a gente então fala para as pessoas que o caminho é fazer o bem para o próximo, fazer a felicidade alheia para tornar feliz o próprio coração, se elas não alegam falta de tempo, falta de saúde, falta de dinheiro, elas dizem assim, eu tenho um problema muito sério, é a minha família. É uma desculpa boa também, né? Que a gente joga nas costas da família o problema. O problema não somos nós, é a família. E na verdade, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, tudo certinho, não tem nada errado. Vocês lembram quando o Silvio Santos na televisão falava 25 vizinhos para lá, 25 vizinhos para cá? Para nós vale isso, 25 vizinhos para lá, 25, é o lugar que nós estamos com os parentes que nós precisamos, com as pessoas que nós necessitamos, e mais do que isso, que nós merecemos. Reencarnam conosco pessoas para as quais nós devemos, são os chamados problemas de família, mas nós devemos para eles, temos que pagar. De vez em quando Deus tem tanta misericórdia conosco, que ao lado desses para os quais nós devemos, Ele manda um que deve para nós, para facilitar um pouquinho a vida. Então família não é problema, família é solução. Querem ver como é que é a solução? Há uma história muito interessante que ensina isso para a gente. Diz que o indivíduo, como nós todos, queria ser muito feliz. E um dia ele estava andando por uma estrada, quando ele viu uma placa indicativa assim, felicidade. Falou, opa, é o que eu quero, então eu vou pegar. Aí falou, o que eu tenho que fazer para ser feliz? O camarada falou, você tem que subir aqui, ó. É só subir, mas você tem que carregar uma cruz. É essa cruz aqui, ó, uma cruz bem pesada. Ele botou a cruz no ombro e começou a subir. Quando ele tinha andado 1 hora carregando aquela cruz, ele puxava para frente, a cruz puxava para trás, que é pesada, né? Eu vou desanimar. Eu não aguento não, porque não dá. Mas se eu quero ser feliz, se eu não subir aqui, eu não vou ser feliz. Aí ele teve uma ideia. Ele olhou do lado, tinha uma pedra assim, grande, e uma outra pedra do lado. Ele pegou a cruz, colocou sobre a pedra, quebrou um pedaço da cruz, falou, agora dá. Pôs a cruz no ombro e pá, mandou brasa, começou a subir. Mais 1 hora de subida, ele estava desesperado, porque ele puxava para frente e a cruz puxava para trás. Falou, e agora? Vou desistir. Mas aí ele olhou para trás e falou, poxa, mas eu já subi até aqui, agora que eu não posso desistir. Olhou para os lados, não tinha ninguém, tinha uma pedra ali do lado, ele colocou a ponta da cruz na pedra, bateu com a outra pedra, quebrou mais um pedaço, ela ficou mais leve e ele começou a subida de novo. Mais 1 hora de caminhada, aí o suor escorria, tinha tropeçado nas pedras tudo, estava sangrando a perna. Falei, agora que eu vou desistir mesmo, não dá, desisto, não vou.
Mas quando ele olhou para frente, estava pertinho a virada. Ah, bom, agora não é hora, eu vou topar. Olhou para lá, não tinha ninguém, olhou para cá, não tinha ninguém, tinha uma pedra ali, ele pôs a ponta da cruz ali, quebrou mais um pedaço. Agora dá. Pôs a cruz no ombro e passou o top. Quando ele olhou, passou no top, ele olhou na frente, tinha uma casa bonita, iluminada, escrita assim, felicidade. Ah, é agora, eu vou mergulhar na felicidade, né? Quando ele falou isso, um anjo apareceu do lado dele e falou, mas como? Como é que você vai passar o fosso que está aqui na sua frente? Sabe aquela cruz que você cortou os pedaços? Ela é a exata medida de você passar para lá. Você vai ter que voltar, pegar os pedaços, emendar e subir tudo outra vez. Já entenderam a moral da história, né? Aquela família complicada que nós temos, os problemas, a gente quer largar de lado, quebrar, jogar para lá. O filho problema, a filha descabeceada, o marido beberrão, a mulher preguiçosa, nós vamos querendo largar de lado. Vamos largando de lado. Quando nós chegarmos do lado de lá, os espíritos vão dizer, você vai ter que voltar, reencarnar com eles todos outra vez e fazer a caminhada. Porque é esse o jeito de nós conseguirmos a felicidade. Vocês poderiam me perguntar, mas então eu tenho que topar aquele marido que me bate? Aquela mulher que me rouba? Não, não é isso. Ninguém tem que passar por prova. Pergunta 940 do Livro dos Espíritos, no final do livro, diz isso. Que quando a gente não aguenta mais, o melhor é o mal menor. Qual que é o mal menor? Se eu estou pensando em matar a mulher, é preferível abandonar do que matar. Porque abandonar é menor do que matar. Mas o bom é a gente aguentar a mão. Certa feita, uma senhora foi ao Chico Xavier e falou para ele, Chico, eu vou largar do meu marido, aquele traste eu não aguento mais. E ele falou para ela assim, aguenta minha filha, ora por ele, toda manhã reza por ele, aguenta assim, vai tinteando que você chega lá. Passado mais uns anos, ela voltou lá, Chico, agora eu não aguento mais, vou largar. Disse, não, minha filha, não larga não, você veio até aqui, continua com ele, tolera mais um pouco. E ela voltou para casa e tolerou. Mais para frente ela voltou lá, Chico, agora eu largo. Mesmo você falando que é para aguentar, eu não vou aguentar. Não, minha filha, olha os seus filhos, olha o que você já construiu, tenta mais um pouco, tal. E ela voltou para casa. Passados mais alguns anos, ela chegou lá. Chico, fiquei livre, ele morreu. Fiquei livre, ele faleceu. Pois é, minha filha, a gente tem que esperar, porque tudo tem solução, né? Então você aprendeu a tolerar nessa encarnação, não aprendeu? Aprendi, Chico. Pois é, na próxima você vai voltar com ele para aprender a amar. Então, a vida é essa, a vida é assim. Família não é problema, família é solução. Porque a gente precisa aprender a olhar os valores positivos que a pessoa tem. Porque defeitos, todos nós temos. A gente tem que olhar o lado positivo das pessoas, porque nós vamos ficar com elas. Querem ver uma história interessante? Havia um sitiante que estava aborrecido com o seu sítio e queria vender o sítio. Aí ele encontrou o poeta Olavo Bilac. Já ouviram essa história? Ele encontrou o poeta Olavo Bilac lá no Rio de Janeiro, andando, e falou para o poeta, Olavo Bilac, eu quero vender meu sítio, escreve um anúncio aí para mim. E passado uma semana ele encontrou de novo, o poeta escreveu, estava lá escrito. Aí o poeta escreveu, vende-se um belíssimo sítio, cortado por águas cristalinas, com árvores frutíferas, flores maravilhosas, aves que cantam o canto mais bonito que tem. Aí o cara, quando leu aquilo, falou, não, eu não quero vender mais não, se é tudo isso que você falou, eu não quero vender mais não. Às vezes nós estamos olhando para a pessoa, só o defeito dela. Só o defeito. E aí, se a gente olhar só o defeito, todo mundo está cheio de defeito. Afinal, nós estamos reencarnados num planeta de expiação e provas.
Então, quem vem para cá, que somos nós, não se ofendam com o que eu vou dizer, mas eu também, todos nós somos assim. Nós somos o resto do resto do resto. Então não tem gente santo aqui. São Francisco de Assis reencarnou aqui em missão, convidado por Deus para vir aqui trabalhar em nosso favor. Mas é caso raríssimo. Nós mesmos, se eu olhar no espelho, é só defeito. Então a gente tem que olhar para a pessoa no lado positivo. Como aquela mulher que se enjoou de um jarro que ela tinha, aquele jarro já estava enferrujado, feio, jogou lá fora. Uma outra passou, viu aquele jarro, foi para casa, pegou um limpol, pegou um bombril, poliu, limpou, lavou. O jarro ficou brilhante. Aquela que havia jogado o vaso fora, certo dia passando, falou: mas que vaso é esse, comadre? Que vaso lindo que a senhora... É aquele vaso que você jogou fora. Estava faltando, era trato. Às vezes a gente quer jogar a esposa fora, o marido fora, o filho fora. Está faltando é trato. Está faltando um bombrilzinho de carinho, um pouco de atenção, um pouco de palavras elogiosas, né? Isso faz tão bem para as pessoas, né? Porque nós precisamos olhar as pessoas pelo lado positivo, o que elas têm de positivo. Porque defeito todos nós temos, e muitos. Às vezes a gente ouve a pessoa dizer assim: eu tenho um defeito, e eu brinco com ela, mas só um? Porque se for só um, tá fácil. Todos nós temos milhares de defeitos. Ainda não conseguimos burilar a nossa alma a tal ponto de a luz resplandecer dentro de nós. Então, para não alongar mais, eu espero ter mostrado para vocês que felicidade é construção, que nós não compramos, nós não conseguimos felicidade lá fora, nós construímos aqui dentro. Se vocês ainda quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu gostaria de fazer uma leitura de um texto que eu encontrei semana passada, e na hora que o senhor estava falando do Amazonas, me veio ele. Posso ler? Pode ler, ué. Chama-se Alume para não fazer nada. Soji Marinho, sem botar perto no chefe dele, Morimoto, tinha um mestrado em física, morava em Tóquio e era, segundo suas próprias palavras, um tipo comum, calado, sem talentos especiais. Mas um dia, cansado de trabalhos que não satisfaziam, publicou um tweet que mudou tudo. Alume para não fazer nada. Posso estar contigo, ouvir-te, acompanhar-te, não cozinho, não limpo, não dou conselhos. Apenas existo contigo. Preço, transporte e comida. Ele fez isso por brincadeira, mas no dia seguinte tinha mais de 500 mensagens. Uma mulher pediu-lhe para acompanhá-la para assinar os papéis do divórcio. Ela não queria fazer isso sozinha. Um jovem que saíra do hospital após uma operação pediu-lhe para caminhar com ele até sua casa em silêncio. Uma senhora idosa convidou-o para comer, só para não mastigar sozinho. O que você faz exatamente? Perguntou-lhe um jornalista. Nada, só estou lá, mas às vezes estar é tudo. Soji foi contratado para ver o pôr do sol, para segurar o guarda-chuva, para ouvir alguém chorar durante 1 hora sem julgar. Certa vez uma mulher me disse: só quero que alguém me veja subir ao palco. Ninguém da minha família quer ir. Soji foi, aplaudiu e depois foi-se embora, sem pedir nada mais. Ele não dá conselhos, não pretende mudar vidas, apenas se torna uma testemunha silenciosa das pequenas batalhas que ninguém vê. Hoje ele tem mais de 4.000 clientes e escreveu livros sobre a sua experiência. Chamam-no de o homem que não faz nada. Mas no fundo, Soji faz o que muitos não sabem fazer: estar presente. Quando lhe perguntam se isso faz sentir-se sozinho, ele responde: não,
Eu também precisava de companhia, mas sem máscara, sem expectativas, apenas dois seres humanos a partilhar o mesmo tempo sem querer mudar um ao outro. Às vezes, o que mais cura é o mais simples. Alguém que não vem para lhe salvar, mas para se sentar ao seu lado enquanto você atravessa tempestades. Muito bom. Eu achei belíssimo. Tá bom, gente. Muito obrigado pela atenção, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Não.